Sotórios. Sotórios é o terceiro continente no mundo conhecido, depois de Westeros e Essos. Fica a sudeste de Westeros e ao sul da Baía dos Escravos em Essos, do outro lado do Mar de Verão. Sotórios está localizado no extremo sul do mundo conhecido e é praticamente inexplorado. Não se sabe se existem outros continentes. Os habitantes de Sotórios são etnicamente bastante distintos dos povos de Westeros e Essos. Em contraste com os ândalos de pele clara e cabelos loiros de Westeros ou os valerianos de Essos, os habitantes de Sotórios são notavelmente de pele escura, mais do que a aparência de cobre castanho claro dos Rhoynares, Dothraki ou Giscarides Lavers Bahia. Numerosas ilhas pontilham a costa norte de Sotórios. Estes foram mapeados, e a principal cadeia de ilhas é conhecida como Basilis Isles, um infame refúgio pirata. A oeste das Ilhas Basilis fica a grande ilha de Naat, cujos habitantes inclinados à música são famosos por sua devoção ao pacifismo. Essas ilhas são frequentemente invadidas para cativos por navios da Baía dos Escravos, que está localizada do outro lado do Mar de Verão, ao norte. As Ilhas de Verão são conhecidas por se localizarem na costa noroeste de Sotórios, bem a oeste de Naat, lar de uma próspera civilização de marinheiros, cujos navios mercantes visitam portos ao redor do mundo, de Vila Velha a Carta. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo e no livro de referência O Mundo de Gelo e Fogo, Sotórios é vagamente análogo à África, assim como Essos é a Eurásia. De acordo com George R.R. Martin, Sotórios é inexplorado e amplamente desconhecido para os povos que vivem nos Sete Reinos e nas Cidades Livres. As poucas partes que eles visitaram na costa norte consistem em um clima predominantemente tropical e selvas, lar de várias pragas tropicais para as quais os forasteiros não têm imunidade acumulada. As selvas densas cobrem as ruínas de civilizações perdidas e esquecidas e estão repletas de vida selvagem perigosa. Para os homens de Westeros, o conhecimento do continente Sotórios é extremamente limitado, pois é uma terra inexplorada no limite de seus mapas. Muito pouco foi dito sobre isso, e muito mais é provavelmente impreciso. Os mestres de Westeros conhecem apenas um vago boato sobre as terras do extremo sul, Sotórios, ou do extremo leste, como Lite, comparável ao pouco que a Europa medieval sabia sobre a África subsaariana e a China. Existem contos em Westeros de povos estranhos a leste de Ite, como homens alados ou homens lagarto, então contos comparáveis sobre estranhas bestas e monstros nas selvas profundas de Sotórios podem ser apenas lendas ou grosseiramente exagerados. Yandel, autor de Um Mundo de Gelo e Fogo, dá muitos avisos sobre os Sotórios, mas finalmente admite que não podemos afirmar que conhecemos bem os Sotórios. Geografia externa. Sotórios não aparece nos mapas e materiais complementares da série de TV Game of Thrones, o motivo é desconhecido, visto que já apareceu em mapas desde o terceiro romance, publicado em 2000. É retratado na sequência do título de abertura, mas usando a versão mais antiga dos mapas do terceiro livro. Isso foi ligeiramente atualizado em The Lands of Ice and Fire, 2014, uma coleção de mapas complementar para os romances. Na versão mais antiga, Sotórios é cercada pelo Mar de Verão por todos os lados. Nos mapas atualizados das Terras de Gelo e Fogo, agora considerados livros cânone, o Mar de Verão ainda faz fronteira com as costas oeste e norte, mas a costa leste agora faz fronteira com o Mar de Jade. O Mar de Jade é separado do Mar de Verão pela grande ilha de Great Morak, encravada entre Essos e Sotórios. No lado norte da ilha, os dois mares estão ligados entre si pelo Estreito de Cart, enquanto no extremo sul da ilha, os dois mares estão ligados pelo Estreito de Cinnamon. Assim, ao sul de Cinnamon Straits e Viver Point, a costa leste de Sotórios faz fronteira com o Mar de Jade, embora ainda seja tão pouco explorada quanto as costas norte e oeste. As Ilhas de Verão, Naak e até mesmo as vizinhas Ilhas Basilis não são tecnicamente consideradas parte de Sotórios, ao contrário da maneira como as Ilhas de Ferro são consideradas parte de Westeros, apesar de serem um grupo de ilhas separado do continente principal. Os habitantes de todas essas regiões tocadas pelo Mar de Verão são notavelmente de pele escura e etnicamente distintos dos povos que vivem em Westeros. Eles foram alvo de escravos de Essos por séculos, no entanto, não é incomum ver povos de pele escura em Essos, seja como escravos na Baía dos Escravos, ou aqueles que conquistaram sua liberdade e se tornaram mercadores, piratas, mercenários, etc. De acordo com The Old of Ice and Fire, 2014, Sotórios é um continente maciço que é pelo menos tão longo de norte a sul quanto Essos é leste-oeste e possivelmente maior. Uma cavaleira de dragão de Valíria certa vez voou com seu dragão para o sul explicitamente para tentar encontrar o extremo sul do continente, mas ela voltou 3 anos depois relatando que não havia fim à vista quando ela se virou. Geografia interna. A costa norte explorada de Sotórios fica a algumas centenas de quilômetros ao sul da Baía dos Escravos e Valíria.
Quase todo esse território é conhecido apenas ao longo das próprias costas, com qualquer coisa, mesmo algumas milhas além da costa, selva totalmente inexplorada. Se outros povos, como os valerianos, Carten ou Summer islandês, têm melhor conhecimento da geografia interna de Sotórios, eles não o compartilharam com os homens de Westeros. O centro das exploradas regiões do norte de Sotórios é dominado pelo grande delta do rio Zamoios, infestado de grandes crocodilos. O delta de Zamoios está localizado diretamente ao sul de Meeren e Nilgis na Baía dos Escravos. A borda oeste da costa explorada de Sotórios termina na Península Basilis Point, enquanto a costa leste explorada termina na Península Viver Point. Basilis Point está localizado diretamente ao sul da costa leste da Península Valeriana, enquanto Vivering Point está localizado aproximadamente a meio caminho entre as longitudes de Nilgis e Carthage. A costa vai de sudoeste a nordeste, então Viver Point está localizada um pouco mais perto de Carthage, enquanto Basilis Point está localizada mais longe da Península Valeriana. As ruínas de Zametar estão localizadas na Foz dos Amoios, enquanto as ruínas de Gogossos estão localizadas na Ilha das Lágrimas, a oeste. Longe rio acima de Zametar, na selva profunda, estão as misteriosas e antigas ruínas de Ien. Muitas das selvas não mapeadas em Sotórios também estão cheias de cidades arruinadas e cobertas de mato de várias civilizações desaparecidas. História antiga. Aparentemente, houve civilizações prósperas no norte de Sotórios durante a Era da Aurora, dado o grande número de cidades em ruínas que podem ser encontradas em suas selvas. No entanto, todos eles parecem ter entrado em colapso muito antes da ascensão dos antigos impérios em Essos, ao norte, de modo que nenhuma de suas histórias ou mesmo identidade são lembradas. As regiões do norte dos antigos Sotórios podem nem sempre ter sido selvas densamente cobertas de vegetação, mas certamente se tornaram assim, engolindo as antigas ruínas. O conjunto de ruínas mais infame e temido se destaca de todos os outros, bem acima do rio Zamoios, na selva profunda, a cidade em ruínas extremamente antiga conhecida como Ien. Aqueles que estudaram suas pedras acreditam que é impossivelmente antigo, talvez até mais antigo que Achai. Nada se sabe sobre as pessoas que construíram Ien. A cidade foi construída a partir de uma misteriosa pedra negra oleosa, que foi encontrada em outras ruínas antigas espalhadas das Ilhas de Ferro até os resíduos a leste de Iti. Seu nome inspira grande terror, e todos os esforços para recolonizá-lo resultaram em desastre, com cada colono simplesmente desaparecendo sem deixar vestígios. Até a própria selva parece temer Ien. As ruínas estranhamente não estão cobertas de mato e, em vez disso, a floresta parece se afastar de sua presença. Luta por Sotórios. Milênios após o colapso de qualquer civilização local, várias tentativas foram feitas por aventureiros de fora para enfrentar os perigos das selvas profundas para obter as riquezas de dentro. Sotórios tem uma riqueza de recursos brutos, incluindo ouro, pedras preciosas, especiarias, valiosas madeiras duras usadas na construção naval, como a teca, e animais exóticos. Escravistas também levavam pessoas de tribos locais para vender nos mercados de Essos. Qualquer tentativa de estabelecer postos avançados de longo prazo, no entanto, sempre se deparava com frustração, oprimida pelos perigos das selvas circundantes, vida selvagem perigosa, tribos nativas hostis, particularmente selvagens e não humanos homens malhados, e pragas tropicais. A doença sozinha eliminou muitos deles. Disse que 9 em cada 10 homens de outras terras que viajam para as selvas de Sotórios adoecerão com doenças ou parasitas, e cerca de metade deles morrerá. Após a longa noite, cerca de 8 a 5 mil anos atrás, parece que vários poderes das terras vizinhas tentaram estabelecer postos avançados nas partes de Sotórios mais próximas a eles. Aventureiros Carten estabeleceram postos avançados em Viver Point, e os Ilhéus do Verão afirmam que nos tempos antigos seus exploradores fizeram postos avançados na costa oeste abaixo de Basilis Point. Os primeiros valerianos tentaram estabelecer algumas cidades no próprio Basilis Point. Nenhum de seus postos avançados durou mais de uma geração, e a maioria se deparou com o desastre dos perigos das selvas. A antiga civilização que despendeu o maior esforço para plantar colônias em Sotórios foi o Império Giscari, então no auge de seu poder e glória. A principal dessas colônias era Zametar, uma cidade portuária de tamanho normal localizada na foz do rio Zamoios. Estar localizado em uma grande ilha do delta do rio aparentemente deu a ele alguma proteção contra os perigos da selva profunda. Isso não teria impedido a entrada de crocodilos, mas é descrita como uma cidade murada para impedir a entrada de qualquer perigo em potencial. Os Giscari também estabeleceram vários outros postos avançados e colônias. A leste, na costa norte de Vivering Point, eles construíram a cidade de Gorosh como uma colônia penal.
Eles também colonizaram as vizinhas Ilhas Basilis, que têm condições um pouco melhores do que no continente, nenhuma presença nativa significativa ou vida selvagem perigosa, embora as doenças tropicais sejam apenas um pouco menos prevalentes. Na maior das ilhas do Basilisco, a Ilha das Lágrimas, eles construíram a cidade de Gorgai, não muito longe da própria Zametar. Sem os perigos do continente, Gorgai também cresceu e prosperou. As Guerras Giscari. Eventualmente, cerca de 5.000 anos atrás, o Império Giscari entrou em conflito com o crescente poder do Valeriano Freal da Oeste, um rei na revista de ex-pastores cujas fortunas mudaram quando descobriram e domaram dragões que viviam nos vulcões ao redor de sua terra natal. Os dois competiam para ser o poder dominante em Essos e se enfrentaram em uma série de 5 grandes guerras. Na Terceira Guerra Giscari, o conflito se espalhou para as colônias ultramarinas Giscari, quando os senhores dragões valerianos capturaram Gorgai nas Ilhas Basilisco e renomearam a cidade como Gogossos. Não está claro quanto tempo exatamente os Giscari mantiveram Zametar e Gorgai antes de sua guerra com os valerianos. Algumas fontes dizem que Gorgai tinha 2 séculos na época de sua captura, enquanto outras dizem 4 séculos. Na Quarta Guerra Giscari, os valerianos conseguiram capturar a grande cidade de Zametar no continente Sotórios. Na Quinta e última Guerra Giscari, os valerianos destruíram totalmente a velha Gis, queimando-a até virar cinzas e semeando sal em seus campos para que nada crescesse novamente. O valeriano Freald posteriormente absorveu todas as antigas colônias de Gis, de Meeren a Sotórios. Mesmo antes das Guerras Giscari, os valerianos tentaram 3 vezes fazer sua própria colônia em Basilis Point, a oeste de Zametar. Na primeira vez, foi dizimado por uma praga. Na segunda vez, a colônia foi destruída por um ataque dos homens tigrados do interior. Eles reconstruíram a colônia mais uma vez, mas depois que os valerianos capturaram Zametar, eles simplesmente abandonaram a colônia anterior. Não está claro se alguma vez foi reconstruído. Basilis Point parece um pouco mais habitável do que Viver Point, devido às tentativas mais frequentes de colonizá-lo, embora todas essas tentativas tenham terminado em fracasso. Desde as Guerras Giscari. As antigas colônias Giscari em Sotórios, agora colônias valerianas, aparentemente continuaram por alguns séculos, mas sua história exata entre as guerras Giscari 5.000 anos atrás e a época da Guerra dos 5 Reis não é clara. Alguns deles podem ter entrado em colapso após a perdição de Valíria, cerca de 46 pouquinho em 52ZK1W64WS2V1Z2T2GUTCJ2XWWP3 Tacom 4M6WSQ7 Sou 6SAT6FTUPY2 Cibaia 9VWSDSNRSCRCX. Como os nascidos no ferro têm medo de se aproximar das ruínas de Zametar. A história exata de Zametar não foi dada. Cerca de 1000 anos atrás, 600 anos antes da perdição, os valerianos finalmente derrotaram o povo Roinar a oeste, após o que a princesa Nimeria levou os sobreviventes a fugir de navio. Nimeria e os Roinares tentaram se estabelecer no continente Sotórios, ao longo de Basilis Pontes a Moios, com a própria Nimeria ficando com os navios nas ruínas de Zametar. O texto não explica como Zametar ficou em ruínas nesta época, apenas que havia sido abandonado por 1000 anos. Tão pouca informação foi dada que é possível que os valerianos tenham que reconstruir Zametar várias vezes ao longo dos milênios, devido a pragas e outros perigos que a destruíram periodicamente, etc. Gorós também é simplesmente listado como atualmente em ruínas. Gogossos, separado do continente, explicitamente sobreviveu até e além da perdição de Valíria, por um tempo. Os valerianos o usaram como um importante centro para suas incursões de escravos no continente e enviaram seus piores criminosos para lá para servir em trabalhos forçados. Nos poços de carne da cidade, os magos de sangue valerianos tiveram a oportunidade de praticar as artes mais sombrias, supostamente acasalando escravas com bestas para produzir filhos meio-humanos distorcidos. Gogossos sobreviveu à perdição e, sob seu próprio governo, passou a dominar grande parte do comércio de escravos, até se tornar tão poderoso quanto qualquer uma das cidades livres. Gogossos pode ter estado a salvo do Duon e das guloseimas do continente, mas no final nem ele conseguiu se esconder das doenças tropicais. Cerca de 77 anos após a perdição, quase 40 anos antes da conquista Targaryen de Westeros, uma terrível praga se espalhou dos currais de escravos da cidade. Conhecida como a Morte Vermelha, fez com que a carne se soltasse dos ossos como um pergaminho molhado e matou 9 em cada 10 pessoas, primeiro em Gogossos e depois nos Basiliscos. Os poucos sobreviventes fugiram, deixando toda a área abandonada por um século. Os piratas eventualmente retornaram aos Basiliscos para fazer suas tocas, mas Gogossos nunca foi reconstruído. Mesmo que os valerianos periodicamente tenham que reassentar Zametar, já que foi arruinado na época de Nimeria, não está claro se foi finalmente destruído pela própria perdição de Valíria.
Várias das outras cidades de colônias próximas de Valeria, como na Ilha dos Cedros a leste, não foram atingidas pela explosão do próprio Duon, mas foram varridas por enormes tsunamis que desencadearam nos oceanos circundantes. No entanto, outras cidades que estavam realmente mais próximas de Valeria do que Zametar, como a própria Volantis, não foram destruídas pelos tsunamis da perdição. Mesmo Gogossos, relativamente próximo, sobreviveu à perdição, embora esteja no extremo sul da Ilha das Lágrimas e várias outras ilhas do norte na cadeia possam ter funcionado como uma pausa para as ondas. O que exatamente aconteceu com Zametar em sua história após as guerras Giscari 5.000 anos atrás permanece desconhecido dos romances atuais. O único ponto nos livros em que Zametar é mencionado diretamente é no quinto romance, quando Victarion Greyjoy está levando a frota de ferro para o leste para Meeren, condensado com Era Greyjoy na série de TV. Victarion instrui suas tripulações de homens de ferro a buscar suprimentos nas Ilhas Basilisco, mas até ele quer evitar o envio de seus homens para as temidas ruínas de Zametar no próprio continente. Os navios da Baía dos Escravos continuam a invadir assentamentos locais em busca de cativos, mas nenhum assentamento estruturado tende a durar muito tempo. Os assentamentos que podem ser encontrados nas costas de Sotório são estações comerciais construídas por aventureiros que enfrentam os perigos das selvas pelos recursos escondidos, mas na maioria das vezes incluem os piores tipos de piratas e traficantes de escravos. Nome: os nomes Sotórios e Sotoros foram usados de forma inconsistente nos livros. Um problema é que o continente como um todo raramente é referido pelo nome, porque quase nenhuma narrativa se passa ali. Personagens de regiões do continente geralmente se referem especificamente a que região eles são. No quarto romance, por exemplo, o nome de Sotórios só é usado no texto 4 ou 5 vezes. As poucas referências de texto alternaram entre de Sotórios e de Sotoros, omitindo Y. Enquanto isso, todos os mapas usaram consistentemente a ortografia de Sotórios, em A Feast for Crows, A Dance with Dragons e The Lands of Ice and Fire, embora mapas anteriores tenham sido conhecidos por incluir erros de ortografia. Além disso, em 2 ocasiões distintas, George R.R. Martin respondeu a perguntas e respostas sobre o continente, em 2002 e 2012, e nesses casos o próprio Martin usou a grafia de Sotórios. Hélio Garcia, também conhecido como Han, o fundador de Westeros.org e coautor do livro The Worlds of Ice and Fire com George R.R. Martin, opinou sobre a questão: Sotórios é realmente a grafia correta e, a partir de 2012 está a ortografia que Martin usa em toda a sua correspondência e mapas. Sotoros apareceu apenas algumas vezes porque Martin vacilou na grafia no início da série ou foi um erro no processo de edição, mas Martin decidiu oficialmente que Sotórios é a grafia correta. Um Mundo de Gelo e Fogo, 2014, também usa consistentemente a grafia de Sotórios. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!